Dia 4. Criado para ser externo. Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Deus certamente não teria criado um ser como o homem para que este existisse somente por um dia. Não. O homem foi feito para imortalidade. Essa vida não é tudo que temos. A vida é apenas um ensaio geral, antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado, na eternidade. Este mundo é um lugar de preparação, a pré-escola, um exame prático para a vida na eternidade. Esse é o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de adequadamente e aquecimento antes do início da corrida. Essa vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos, mas existirá para sempre na eternidade. Seu tempo aqui é, como diz Thomas Brown, apenas uma parêntese na eternidade. Você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Você tem um instinto inato que anseia pela mortalidade. Isso ocorre porque Deus o destinou segundo sua imagem para viver a eternidade. Embora saibamos que com o tempo todos morremos, a morte parece sempre anormal e injusta. A razão de sentirmos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Um dia, nosso coração irá parar de bater. Então, será o fim do nosso corpo e do nosso tempo no mundo. Mas não será o fim. O corpo terreno é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama o corpo de terreno temporário de habitação, mas refere-se ao nosso futuro, corpo com a casa. A Bíblia diz: de fato, nós sabemos que, quando for destruída esta barraca em que vivemos, e nosso corpo aqui na terra, Deus dará para morarmos naquela casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem fez. Ela durará para sempre. Se a vida aqui oferece muitas opções, a eternidade nos concede apenas duas: céu ou inferno. Seu relacionamento com Deus aqui determinará seu relacionamento com Ele na eternidade. Se aprender a amar a Jesus, o Filho de Deus, e a confiar nele, você será convidado para passar a eternidade com Ele. Entretanto, se desprezar o amor, perdão e a salvação que Ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. Existem apenas dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas que dizem, seja feita a sua vontade. Tragicamente, muitos terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele neste mundo. Quando você compreender plenamente que na vida há muito mais que apenas o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente, passará a viver à luz da eternidade e lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstâncias de uma perspectiva nova. Se todo o seu tempo aqui fosse para ser dedicado unicamente a esta vida, eu sugeria que você começasse a viver agora mesmo. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Poderia dedicar-se a uma existência inteiramente egocêntrica, pois seus atos não teriam implicações no longo prazo. Mas isso toda faz a diferença. A morte não é o fim. Ela é tão somente a transição para a eternidade. Por isso, existem consequências eternas para tudo que faz aqui. Cada ato de nossa vida para soar um acorde na eternidade, o aspecto mais prejudicial da vida contemporânea e o raciocínio do curto prazo
Para tirar o máximo da vida, você deve ter sempre em mente a visão da eternidade e no coração o valor que ela representa. Há muito mais na vida que apenas aqui e agora. O que vivemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é tudo que você não vê sob a superfície. Como está a eternidade com Deus? Francamente, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha, grandiosidade do céu. Seria como explicar a internet para uma formiga. É inútil. Não foram inventadas palavras que possam expressar a experiência da eternidade. A Bíblia diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Entretanto, Deus nos dá vislumbrantes da eternidade em sua palavra. Sabemos que, neste exato momento, Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu, seremos reunidos com fiéis amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade neste mundo e designados para um trabalho apreciaremos realizar. Não ficaremos recostados nas nuvens com auréolas tocando harpa. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus. Ele se deitará conosco para todo sempre. Um dia, Jesus dirá: venham, benditos de meu Pai. Recebam com herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. O conceito de eternidade, na última página de Crônicas de Nárnia, uma série de histórias que formam uma coletânea. Para nós, este é o fim de todas as histórias. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as aventuras haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente estavam começando o capítulo. Um grande dia da história, que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Deus é um propósito para a vida na Terra, mas que não termina aqui. O plano envolve muito mais que poucas décadas que você passará neste planeta. É a mais que a oportunidade toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda a vida. A Bíblia diz: o Senhor que planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. E mesmo nessas ocasiões, são pensamentos frequentemente carregados, sem sentimentalismo, superficiais, com base na ignorância. Você pode achar que é mórbido pensar na morte, mas na verdade não é saudável viver negando, como se ela não fosse inevitável. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para que todos sabemos que acabará acontecendo. Você pode pensar mais a respeito da eternidade, não menos. Assim como os 9 meses que você passou no útero da sua mãe não tinham um fim em si, mas consistiam numa preparação para a vida. Também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento de seu tempo neste mundo, mas não será o fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será mais um nascimento na vida eterna. A Bíblia diz: este mundo não é nossa pátria. Nós entramos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Em comparação com a eternidade, nosso tempo aqui não passa de um piscar de olhos. Mas as consequências durarão para sempre. As dobras dessa vida definem o destino daqui está por vir. Devemos compreender que cada instante que gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno, no céu com Jesus. Há alguns anos, uma frase popular
e encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto da vida. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último. A Bíblia diz: é necessário que o assunto de cada dia seja preparar para o nosso último dia. Dia 4. Pensando sobre o meu futuro. Tema para reflexão. Há muito mais na vida que apenas aqui e agora. Versículo para memorizar. Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele almeja. Mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. João 2,17. Pergunta para meditar. Já que fui feito para ser eterno, qual é a única coisa que hoje devo fazer? E qual é a única coisa que hoje devo começar a fazer?